Olá pessoal, bem-vindos à nossa 11ª aula, ok? Já passamos um pouquinho na metade do nosso curso em voo solo. Em breve nós estaremos em dupla aqui para te dar uma grande força, eu, o professor Roberto, dividindo, ambiente mais alegre e tal. Por enquanto está sozinho, está escutando minha voz, daqui a pouco você escuta a voz dele sozinha também. Mas em dupla dá para te alegrar um pouquinho mais, ok? Vamos terminar uma questão que eu deixei para vocês de presente na aula passada. Você, professor, mas é muito rápido. Para lá, volta. Dá um break na tela, lê, ok? Vamos dar uma olhada para isso, para não gastar muita coisa e continuar com os nossos prismas e saltar depois para os corpos redondos, ok? Dá uma olhada na telinha lá, então. Então, a matematiquinha do tio Carlos Coruja, a matematiquinha do tio Robertinho. E vamos lá, esse foi o cara que eu deixei para casa. Para não perder muito tempo, vamos brincar de exercício. E o exercício, sim, para quem lembra daquilo ali, literalmente ele fala em fazer a caixinha. E a caixinha, depois de muita conversa, é isso aqui. Alguém pegou um quadradinho, tirou quadrados dos cantos, quadrados de comprimento H e H. Daí, levantou, fez uma caixinha daquilo ali e ele pede para calcular o volume para que seja o volume máximo. Dá umas ideias, compara com você, perdão, e depois ele pede para você fazer a mesma coisa numa caixinha que tenha volume 20. Mas espera aí, professor, você começou a fazer o cálculo, comecei, deixei para casa. Agora olha o seguinte. Qual é a diferença se você pegar esse mesmo cara que ele te deixou aqui de exemplo e trocar o 12 por 20? Bom, se trocar o 12 por 20, quando se tirar um quadradinho H e H, aqui vai ficar 12 menos H. Em vez de 12 menos H, você vai ter 20 menos 2H. Ah, bacana, professor. Então dá para usar o modelo? Quase sempre. O que mais? Tua alturinha ali, ou tua largura era 20, aqui também fica 20. E a altura? A mesma. Então, assim, o cara que ele deixou serve como exemplo. Legal. Como é que se calculava o volume disso? Vamos lembrar da aula passada. A área da base vezes a altura. Mas quem que é a criatura que está na base aqui? É um quadrado de 20 menos 2H. Então, vamos lá. Na base eu tenho, então, de novo, um quadradinho de 20 menos 2H. Esse é a base. E a altura é H. Como é que se calcula volume? Volume é o quê? A área da base vezes a altura. Como é que se calcula a área da base? Comprimento vezes largura, ou lado vezes lado, se você quiser. Então vai ter esse mesmo lado duas vezes. Vezes a altura. Quem vai ser a altura? H. Essa é a fórmula do volume. Se vocês lembram, ele mandou você colocar valores inteiros, porque ele só aceita esses valores como inteiros, e verificar como vai ter o maior volume. Olha o que eu vou fazer aí. Vou chamar de volume 1 e vou colocar no lugar do H 1. Se você colocar no lugar do H1, isso aqui vai dar 2. 20 menos 2 vai dar 18. 18 ao quadrado vai dar 324 vezes 1. O volume vai ser esse. Se você colocar no lugar do H 2. 20 menos 2 vezes 2 e aqui 2. Isso aqui vai dar 4. 20 menos 2 menos 4 vai dar 16. 16 ao quadrado dá 256. 256 vezes 2, 512. Beleza. Volume 3. 20 menos 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 20 menos 6 vai dar 14. 14 ao quadrado dá 196. 196 vezes 3, 18. Vai 1, 3 vezes 9, 27, mais 1, 28. Dá 588. Volume 4, 20 menos 2 vezes 4 ao quadrado, vezes 4. Então lembre-se que você está colocando números inteiros no lugar do H, que foi o que ele pediu. Isso aqui vai dar 20 menos 8, vai dar 12. 12 ao quadrado dá 144. 144 vezes 4 vai dar 576. Treinei em casa. Então olha que bonitinho. Ele chegou no máximo até aqui e eu posso garantir para você que daqui em diante ele vai cair. O máximo volume que ele consegue é 588. Quando você estiver substituindo no lugar do H, 3. Olha que coisa linda. Então, assim, um tipo de exercício comum no Enem, assim, o exercício é fácil de resolver, mas o texto é grande, às vezes até chato de ler. A gente começou a fazer, não deu tempo na última aula e vocês perceberam agora como é rapidinho. Belezinha? Vamos lá. Então, respostinha 3. O que a gente vai dar uma olhada hoje? Corpos redondos. Por quê? Porque na aula passada a gente começou com prisma. Na verdade, sim. Corpos redondos você pode colocar cilindro, cone e esfera. Nas aulas 11 e 12 a gente vai ver isso. O primeiro que a gente vai tratar são os cilindros. Por que cilindro? Porque cilindro é muito parecido
O cilindro tem muita similaridade com o prisma. Por quê? Qual era a definição de um prisma? A definição de um prisma era o seguinte, que se tinha dois planos paralelos, dois polígonos iguais, tá ali, dois polígonos iguais, e que as faces laterais sejam todas retângulos, caso o prisma seja reto. Ah, professor, mas peraí, como é que você vai ter retângulo em volta? Bom, primeiro, a figura que está na base não tem lados. Então assim, como é que você vai ter retângulozinhos vendo até aquilo? Volto a dizer assim, tem gente que considera o círculo como se fosse um polígono de infinitos lados. Daí, em vez de ter retângulos, os teus retângulos seriam segmentos de reta, beleza? Então assim, os infinitos retângulos que você tem aqui do lado seriam os segmentos de reta. Então é bem parecido com um prisma, pode ser considerado um prisma, ok? Tá, e daí? Tanto que olha que bonitinho, quando você recorta a face lateral, a hora que você faz um cortezinho aqui, ó, essa é minha tesoura. Credo, professor, ainda bem que você não é professor de artes, ainda bem. Se você cortar isso aqui, a hora que você estica a face lateral, só lembrando o que era a face lateral, as que vão embaixo, em cima são bases. Qualquer outra coisa no prisma é face lateral, beleza? Não é assim, quando você abre aquela face lateral, você tem um retângulo. E esse retângulo tem quais medidas? Esse retângulo tem como medida a altura do retângulo, que literalmente é a altura do teu cilindro, e o que mais? Esse comprimento aqui embaixo é exatamente o comprimento dessa circunferência que está na base. O comprimento da circunferência que está na base é isso que está escrito aqui, ó, o perímetro do círculo da base. É o que? É aquilo que a gente viu numa aula anterior, é 2πr. Ah, legal. O que você tem que saber? Vamos lá de novo. Área. Professor, às vezes escreve com A, às vezes escreve com S. Na verdade a gente deveria escrever com A, porque área pra gente é A. Mas no planeta tudo usa S, então... Área da base. Quem é a figura que está na base? Um círculo? Legal. Área lateral. O que é a figura que está em volta dessa coisa? Esse retângulo, qual é a lateral? É bom saber, pô. Comprimento vezes altura, ou seja, 2πrh. Área total. Não precisa saber fórmula. São o quê? Os dois círculos em cima e embaixo, dois desse, e mais o quê? O retângulo no meio, não precisa. E volume? Volume é bacaninha, pessoal. Volume assim, pensem de novo naquilo que eu falei para vocês. Essas criaturas só ocupam volume. Esse cara aqui, embora não seja um cilindro, tá o óculos do velhinho aqui, lembra, essa criatura só tem volume porque você tem a mesma figurinha embaixo, repetida várias vezes. Quantas vezes? Depende da altura. Então assim, como é que ficaria isso? Qual é a figurinha que vai embaixo do cilindro? Um círculo. Quantas vezes? Depende da altura. Essa é a fórmula do volume. Então assim, área da base, área lateral, área total você não precisa porque você forma na hora. Isso é legal saber. Beleza? Vamos ver como é que se usa isso. Aliás, muitas vezes tem umas tiradas ali que fórmula não resolve. Beleza? Vamos ver o que vocês vão fazer. Uma garrafa cilíndrica. Tá lá. Ah, professor, isso daqui não é um cilindro. Mas até aqui mais ou menos é. Depois já vai cair, mas tudo bem. Está fechada, contendo um líquido que ocupa quase completamente o seu corpo, conforme mostra a figura. Está ali a figura, a marvada pinga. Suponha que para fazer medições você dispõe apenas de uma régua milimetrada. Reguinha normal, aquela cheia de cabelinhos lá, milímetros, beleza? O que mais? Para calcular o volume do líquido contido na garrafa, qual é o número mínimo de medições a serem realizadas? Então vamos lembrar, como é que se calcula volume? Área da base vezes a altura. Beleza? Então assim, o que eu tenho que medir nessa coisa aqui, por exemplo? Já que a base é isso, em base você tem um círculo. Então assim, círculo eu posso medir assim, né? Se você medir o comprimento, basta você dividir por 2, tem o raio. Então assim, se você colocar a reguinha ali, você consegue descobrir quanto mede o raio. Então isso aqui seria uma medida. Você precisa de uma medida para você achar o teu raio. O que mais? Coloca a reguinha aqui do lado e mede a altura. Mais uma medição para você achar a altura. Então assim, qual é o número mínimo de medidas? O que você acha? Acho que não precisa explicar, né? Para calcular o volume do líquido contido na garrafa, se ele não tiver até em cima, 2. Se ele tiver nessa parte aqui de cima, o troço fica meio feio. Belezinha? Então assim, na parte do cilindro eu preciso do quê? Uma, para medir o raio. Beleza? Você vai chutar que aquilo ali é o raio.
porque quem disse que você vai passar pelo centro, e uma para achar a altura. Então, 2 medições, beleza. Agora vem a parte linda da história. Para calcular a capacidade total da garrafa. Lembrando que você pode virá-la. Então assim, parece bobo, né? Mas ele fez um comentário aqui que é bacana pra caramba. Muitas vezes no texto você tem algumas dicas sem as quais você não resolveria. Eu já vi muito professor de matemática sofrendo com essa daqui e ela é bem bonitinha, quer ver? Então assim, para calcular a capacidade total na garrafa. Então assim, quanto cabe na garrafa inteira? Professor, você falou que não é difícil de fazer. Depende, mas ele deu uma dica. Então assim, qual é o problema? O problema é que assim, nesse pedaço aqui, isso aqui não tem nenhuma forma conhecida. Assim, professor, é um pedaço de uma esfera. É um pedaço da esfera, mas aí tem um buraco, depois aqui tem um outro cilindro em cima. Então assim, isso aqui é um porre de calcular. Tá, e daí? Ele te deu uma dica. Olha lá, qual é a dica? Você pode virá-la. Tá, e daí? Virar a garrafa foi comigo mesmo. Não assim, não. Engraçadão. Então lá, se tem a garrafa. Lembre-se que na primeira parte lá, você mediu o raio, uma medida, e mediu a altura. E daí você descobriu quanto tem de volume até aqui, por exemplo. Beleza? Até aí tá belezinha. Felizmente eu deixei a garrafa longe lá, senão eu ia brincar com vocês. Vamos ver se eu consigo alcançá-la sem derrubar nada. Se cair alguma coisa aqui, chamei a polícia. Provavelmente daqui a pouco você escuta um black. Sai todo mundo correndo e fala assim, cadê você, professor? E é que eu achei uma garrafa e ela vai ser bastante útil nessa aula. Assim, o professor abandona a câmera. Assim, agora vamos colocar o fio aqui. Fio, não derrubei nada, não quebrei nada. Olha que coisa linda. Então assim, vamos ver se a minha garrafa tá lá. Tá, não vou fazer propaganda. Tira o rótulo. Ô chefe, desculpa aí, depois eu coloco assim. Então tá lá a tua garrafa. Eu calculei o volume. Calculei aqui embaixo, medi uma vez. Medi o raio, medi a altura e calculei o volume. Beleza, o problema é essa parte de cima aqui. O que eu posso fazer? Eu já sei que, por exemplo, aqui tem 1 litro. Tá, e daí? Agora eu viro a garrafa. Olha que bacaninha. Quando você virou a garrafa, olha o formato que está aqui em cima. Esse formato aqui é ruim de calcular o volume. Mas esse formato é um cilindro. Nossa, professor. Então assim, eu já sei quanto tem aqui embaixo. Por que você já sabe? Porque a gente já calculou na primeira letrinha ali. No primeiro você já calculou que o raio e a altura você achava o volume. Então eu já sei que, por exemplo, tem 1 litro aqui. Basta eu calcular quanto falta aqui para completar a garrafa. Então assim, aqui era difícil. Estou derrubando em cima do tablet. Daqui a pouco você só escuta aquele bzzz e tudo saindo do ar. Não precisou de tudo isso. Então de novo, agora eu fecho a garrafa, professor tonto. Então de novo, se aqui tem 1 litro, vamos tirar a propaganda. Se aqui tem 1 litro, basta eu descobrir quanto falta. Mas como é que eu vou saber quanto falta? O que falta é um cilindro. Eu preciso do raio e da altura. Só que o raio, você já calculou. Que bacana. Então olha lá, vamos apagar aqui que tem uma aguinha. Vamos para a tela lá. Então assim, eu já calculei o raio no primeiro e já calculei a altura. Quando você virou essa mardita, só que para mardita eu tô mal. Então assim, o conteúdo ficou aqui para baixo. Basta eu calcular isso. Então basta eu medir o quê? Essa altura de novo. Por quê? Porque o raio vai ser o mesmo. Então na verdade você precisa calcular o raio uma vez e a altura uma vez. E que mais? E essa segunda altura aqui depois. Então eu preciso de quantas marcações? 3. Um exercício bem bacana, pô, mas bem bacana. E teve um monte de aloprações aí. Teve gente que colocou 4, 5 e aí vai. Assim, aquela parte no meio tem um tipo de medida, daí a outra medida. Ele te deu a dica, eu posso virar a garrafa. Beleza? Exercício joia. Vamos para frente. Daí, Enem do ano 2000. Olha que esse também é lindo para pensar. Uma empresa de transporte armazena seu combustível em um reservatório cilíndrico enterrado horizontalmente. De verdade é isso que acontece, tá? Quando você vai num posto de gasolina é exatamente isso que acontece. Vamos ver aí. Seu conteúdo é medido com uma vara graduada em 20 intervalos. Já não sei se é 20, mas a gente já comenta. De modo que a distância entre duas graduações consecutivas represente sempre o mesmo volume. Já explico. A ilustração que melhor representa a distribuição das graduações na vara é... Então eu explico para vocês. Vamos usar mais a garrafa. No teu postinho de gasolina, sem propaganda, o tanque é literalmente isso aqui. É um cilindro. Esse cilindro vem deitado. Você deve ter visto várias vezes já quando você vai comprar gasolina, o cara, para saber qual é a quantidade que tem lá, ele coloca uma madeira. Literalmente, ele abre aquela tampa de aço lá e coloca uma madeira. Daí ele tira aquela madeira e fala assim, tem 13 mil litros ainda, tem 20 mil litros, tem 5 mil litros. Como é que ele faz isso? Então assim,
Vamos lá. Ele diz aqui que você vai colocar essa madeira e você tem que colocar graduações iguais. Então o cara vai ter que olhar assim, por exemplo, cada risquinho desse aqui equivale a 1000 litros. 1000 litros, mais 1000 litros, mais 1000 litros, mais 1000 litros. Mas espera aí, 1000 litros é capacidade. Capacidade tem a ver com volume, porque assim, quando se coloca a gasolina não está só onde está a varinha. Ela está naquela área e está esticando. Então assim, você não consegue avaliar uma coisa que tem 3 comprimento, largura e altura só com uma criatura que tem uma única dimensão. Então assim, comprimento, largura e altura, ou você fala assim, mas não tem comprimento e largura. Tem o raio, diâmetro, diâmetro. Então assim, você não consegue avaliar uma criatura de 3 dimensões com uma sem umas certas arrumações. Quais são essas arrumações? Olha o que ele falou ali. Ele quer então, de novo, que essas criaturas sejam divididas em intervalos, 20 intervalos, não interessa o número, e que a distância entre duas graduações tenha o mesmo volume. Tá, professor, e daí? Agora olha o seguinte, deixa eu fazer um desenho para ver se você entende. Imagina esse cilindrinho aqui, que está meio cortadinho no desenho, coitado. Você pega um cilindrinho assim. Imagina que eu vou fazer uma mortadela para você agora. Tá, professor, deu uma fome? Tá lá a mortadela. Se você pudesse passar essa mortadela num fatiador de mortadela e ela em pé, você queria uma fatia mais próxima do meio, mais próxima da borda. Não entendi. Lá vou eu para minha garrafa mortadela. Então assim, imagine que em vez de você tirar a fatia da mortadela, quando você vai fatiar, você normalmente passa naquela máquina aqui. Em vez de você passar naquela máquina assim, você passasse aqui. Vê se você concorda que quem fosse pegar as primeiras fatias ia ficar com um fiapo. Por quê? Olha como essa coisa é de frente. A hora que você fosse fazer a primeira fatia, ia ficar um fiozinho. Aonde que essas fatias estariam maiores? No meio. O que significa isso? Quanto mais para o meio, maior é a área. Tá, e daí? Como é que você calcula o volume de alguma coisa? Já que ele falou que na barrinha tem que ter dimensões iguais ali, tem que ter distâncias iguais, mas não, perdão, tem que ter distâncias com o mesmo volume. Como é que você calcula o volume? O volume é o quê? A área da base vezes a altura. Espera aí, se os volumes têm que ser iguais, quando a base começa a ficar maior ou menor, quem que você tem que mudar? As alturas. Já explico. Quando você pega um corte aqui perto do meio, então vamos lá, perto do meio, perto do meio. O que você acha que acontece com as áreas aqui perto do meio? Você pega um cortezinho aqui, a área é bem maior do que aqui. Se a área é bem maior do que aqui, vê se você concorda que a tua fatia tem que ser fininha. Quando você pega um corte aqui embaixo, a área é bem menor, tranquilo? Vê se você concorda que a tua fatia tem que ser mais grossinha para ter o mesmo volume. Professor, esse troço está ficando meio inchadinho. Então assim, se você conseguir, por exemplo, aqui, uma área assim, aqui no meio você vai ter que ter uma área menorzinha, porque ela é mais larga, mais achatadinha para que tenha o mesmo volume. Se essas áreas têm que ser iguais, por quê? De novo, volume é a área da base vezes a altura. O que vai acontecer com a altura? Se o tanque está enterrado, a altura vai ser igual para todos os cortes, a mesma altura. Então o que acontece? Se você tem aqui no meio uma área pequenininha, mesmo sendo pequenininha, ela vai ser maior do que uma da ponta. O que vai ter que acontecer? Você vai ter que aumentar a da ponta. Você vai ter que fazer um corte mais largo aqui para equivaler a um corte menos largo aqui. Então tenta adivinhar o que acontece com a barrinha. A barrinha vai ter cortes pequenininhos aqui. E esses cortes vão fazendo o que no caminho? Aumentando. Você precisa de distâncias maiores para ter na mesma área. Então olha lá, cortes pequenininhos no meio, depois vão ficando mais longe. Vamos ver aqui, mais longe vai apertando, não. Todos iguais, não. Aqui nem tem meio. Então olha que bonitinho, tua resposta, o A. Conforme eles estão próximos do centro, eles são mais fininhos, porque eles acabam sendo mais largos. E conforme eles estão próximos das extremidades lá, vamos chamar assim, eles têm que ser mais larguinhos, porque eles são mais fininhos. Que fofo, não? Então assim, mais um que não precisa de cálculo. Aliás, por falar em não precisa de cálculo, esse é um outro bem bacaninha, tá? Normalmente, quando tem alguma coisa de geometria espacial mais confusa, por exemplo, aparece um tronco,
aparece mesmo cone, esfera, eles têm colocado as fórmulas. E às vezes você olha no exercício e fala assim, não tem fórmula, professor. Por que será? Veremos. Então olha lá, Enem 2005, 3 recipientes da figura, os 3 da figura, né, professor? Tem formas diferentes, óbvio. O primeiro é um cone, o segundo é um pedaço de uma esfera com cilindro e o terceiro são 2 cones, um para cima e um para baixo. Beleza? Mas olha a parte linda, ó. Todos eles têm a mesma altura. A altura dos 3 é igual. Que mais? E o mesmo diâmetro da boca. Boca é um troço meio estranho, devia ter explicado, mas assim, esse diâmetro aqui é igual a desse, que é igual a esse. O que é diâmetro? 2 raios. O que é pior do que cair um raio na cabeça de uma criatura? É cair um diâmetro. Bom, daí, olha que amor. Então assim, neles são colocados líquidos até a metade da sua altura. Líquido até metade, líquido até metade e líquido até metade, conforme indicado nas figuras. Está lá. Representando por V1, V2 e V3 o volume do líquido, não da figura, em cada um dos recipientes tem que, ou os 3 volumes são iguais, um é maior do que o outro é maior do que um e um deles é igual, ou a ordem das desigualdades muda, mas assim, a ideia é comparar os 3 volumes. Trabalho escravo. Você está lá cheio de alegria, estudou bastante, sabe todas as fórmulas e vai fazer cálculo. Olha que coisa maravilhosa. Você vai fazer cálculo, está bem feliz, daí você escreve assim, ó. Já sabe que a altura é H e que o diâmetro é 2R. Então, para todos eles. Daí você vai lá e lembra assim, o volume de um cone é área da base vezes a altura dividido por 3. Criaturas que têm bico dão para 3. Depois eu explico para vocês. Daí, você já sabe que isso aqui é metade de uma esfera. Isso aqui é metade da esfera. O volume da esfera é 4/3 de Pierre ao cubo. Que coisa linda, né? E você já sabe que isso aqui é um conezinho só. O volume é igual a essa coisa, então. Aqui, quando você for calcular a altura, aqui vai estar no meio, a altura vai ser H sobre 2. Aqui vai estar no meio, a altura vai ser H sobre 2. Aqui no meio, a altura vai estar H sobre 2. Como é igual para todos, podia até colocar um X ou mesmo H. E dizer que a altura total aqui, por exemplo, era 2H. E aqui é H, que facilita bastante nos cálculos. Bom, qual o pane daí? O pane é o seguinte, você está lá louco de feliz, fez um monte de cálculo, fez um monte de continha, você achou o as do troço, e daí assim, o exercício não colocou fórmula, e já falei, o Enem não é uma prova de exatas, não é uma prova para engenharia, tem que ter para todas as pessoas. Daí você olha uma coisa assim, ó, se você pegar, por exemplo, essa boca aqui, e colocar aqui, é a mesma. Só que o desenho do cone fica assim. Opa, peraí, então o cone cabe dentro dessa meia esfera, cabe. Agora olha o que acontece com essa boca aqui e essa, são iguais. Se essas são iguais, imagine o que acontece, cadê o realce? Oi. Imagine, não realça nada porque eu estou fazendo, não, estou apagando, né, o orelhudo. Imagine o que acontece com essa boquinha aqui dentro. Ela é menorzinha. Acabou o exercício. Olha que bonitinho. Quem que é o menor de todos? O menor de todos é o quê? Uma caneta de novo. É o V1. Por quê? Porque ele cabe dentro deste cone e cabe dentro dessa meia esfera. Então assim, o V1 é o menor de todos. O V1 é o menor de todos. Depois, quem é um pouquinho maior? Esse outro cone. Então assim, o V3 é maior do que o V1. O V3 é maior do que o V1. A boquinha do jacaré fica voltada para o maior. Bonito o boquinho do jacaré. Faz tempo que eu não ouço sempre. Que mais? E o cone grande está dentro da esfera. A esfera consegue ter todos dentro. E a esfera é o quê? O 2. Então assim, o 2 é maior do que o 3 é maior do que 1. V1 menor do que V3, menor do que V2. V1 menor do que V3, menor do que V2. Olha que linda a sua resposta. Caro cidadão que gastou muito tempo fazendo cálculo, o que você acha disso? Em aulas anteriores a gente gastou muito tempo fazendo cálculo, alguns exercícios assim bem demorados, e nesse? Gastou 6 num exercício e gastou 30 segundos no outro. Ganhou tempo, então assim, não tem, é muito complicado, tem algum motivo para não ter fórmula. Vocês vão perceber que vários exercícios que a gente vai fazer, mesmo fórmulas que não são as mais difíceis, estão lá. Não há interesse que você decore, e esse você não precisava. Bastava você comparar os sólidos ali para saber qual é maior do que qual.
que é volume, capacidade, dá para traduzir, não é a mesma coisa, tá? Vai ter questão que vai mudar de capacidade para volume, mas um deles cabe dentro do outro, tem maior volume. Belezinha? Vamos para lá. Próximo exercício. Esse também é bem bonitinho, uma coisa que a gente já falou hoje. Daí, em 2006, uma artesã confecciona 2 tipos diferentes de vela ornamental, com papel retangular de 20 por 10. Com 20 por 10, um retângulo ela faz 2 velas. Unindo-se os 2 lados opostos do cartão de 2 maneiras. A artesã forma cilindros e em seguida preenche com parafina. Olha que bonitinho. Cartão 20 por 10. Ela deixa maior de comprimento e faz uma vela gordinha, ou ela deixa menor de comprimento e faz uma vela altinha. Essas são as 2 velas, tipo 1 e tipo 2. Supondo que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume. O que significa isso? Maior volume, mais caro, menor volume, mais barato. Daí, volume de parafina empregado, o custo da vela 1 em relação à vela 2 será o quê? O triplo, dobro, igual, metade, terça parte, e aí vai. Como é que eu vou saber, professor? Não sei, mas ele falou que é diretamente proporcional ao quê? Ao volume. Se você souber qual é o volume, você sabe o custo. Se você souber qual é o custo, você vai saber qual delas é mais cara e quantas vezes. Beleza? Então vamos lá. Já está lá escrito, mas vamos ver. Vamos fazer cálculo. Como é que calcula o volume disso aqui? Vocês acabaram de brincar comigo. O volume de um cilindro é o quê? Área da base vezes a altura. Então pensa assim. E não precisa sofrer muito, tá? Vamos lá, π. O que eu troco por π? Se no exercício não está falando nada, não troque. Não vai precisar. Beleza? Daí assim, eu vou colocar 3,14, tá? Gosta de sofrer. No lugar do raio, cuidado com uma coisa aqui, povo. Eu já mostro para vocês o que. Volume do segundo, área da base, vezes a altura. O que está fácil de achar nos dois? A altura desse daqui é 10, beleza? A altura desse daqui é 20. Agora vem a maldade. Como é que eu acho o raio, professor? Não acha? Não, tô brincando, acha. O que é todo esse 20? Esse 20, depois que tiver enrolado, vai estar enrolado aqui. Peraí, então esse 20 aí é o comprimento. Exatamente, esse é o 20, é o comprimento da circunferência. Como é que você acha o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é 2πr. Então o raio vai valer quanto? 20 dividido por 2π. Olha que amor. Aqui, se você simplificar para ficar mais fácil, 20 dividido por 2π vai ficar assim, 10 dividido por π. E lembre-se que é o quadrado. Dá uma olhada no outro aqui. Qual é o comprimento disso daqui? Tudo isso vai ser colocado aqui. Então vai ficar assim, 2πr, comprimento é igual a 10. O raio vai ficar 10 sobre 2π. Simplifique, 5 sobre π. Então aqui vai ficar assim, 5 sobre π ao quadrado e aqui vai ficar o πzinho. A hora que você fizer esse cálculo vai ficar assim, π, 25, 20. E embaixo, π ao quadrado. Tá, e daí, professor? Deixa quieto lá. Vamos ver o que dá para melhorar. 25 vezes 20 vai dar 500. Π ao quadrado corta aqui o de cima. Esse é o volume da vela horrorosa. Professor, mas apareceu π. Não interessa. Você vai comparar com π, sem π, deixa ele quieto aí. Ó. Vamos para o próximo. Ó. Se você fizer isso aqui, fazer uma linha aqui no meio para não atravessar, essa coisa vai dar 100π. Então fica assim, π vezes 100 vezes 10 e embaixo π ao quadrado. Corta os pipi. Na verdade, meninos não, só meninos, tá? Daí assim, essa coisa vai ficar 1000 sobre π. Esqueça o π é constante. Então assim, essa coisa vale 500, esse cara vale 1000. Se um vale 500 e o outro vale 1000, quantas vezes o volume desse ser aqui é maior do que a velinha ao lado? Professor, é o dobro. É isso aí, ó. Aqui é 500, aqui é 1000, esse volume aqui é o dobro. Então assim, a gordinha ganhou. Exatamente. Por que a gordinha ganhou? Porque volume é o quê? A área da base vezes a altura. Quando você vai calcular a área da base, vamos aproveitar para dar uma olhadinha aqui. A área da base vezes a altura. Se você pudesse aumentar alguma coisa num caneco de chopp, por exemplo, que tem a forma de um cilindro, o que você aumentaria? O raio. Por que o raio? Porque está ao quadrado, ele aumenta muito mais rapidamente. Então assim, aqui as gordinhas dão 10-0, belezinha? O que acontece com a área? Vamos ver o que ele pergunta lá. Ele quer saber o custo da vela 1 em relação ao custo do tipo 2 é o quê? O dobro, beleza? Olha que amor, o dobro. Ok?
Acostume com essa ideia. Quando você vai comparar volumes, veja quem cresce mais rápido. Você vai ver em vários exercícios isso. Então, assim, a área da base vezes a altura. Pera aí, a área tem duas dimensões. Se você mover as duas ao mesmo tempo, vai crescer muito mais o volume do que você só alterar a altura. Beleza? Espero que tenha ajudado bastante. Até a nossa próxima aula, ok? Até mais.